Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Mariana Cotrim e no especial de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre radiojornalismo em tempos de pandemia. Desde março deste ano, o Brasil, assim como vários outros países, sofreu mudanças decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Universidades cancelaram suas aulas presenciais, a maioria das empresas aderiu ao home office e, dessa forma, foi instalado no mundo todo o movimento de nome Fique em Casa, com o objetivo de tentar diminuir os impactos da pandemia em um menor período de tempo. Isolados de amigos, colegas de trabalho e até familiares, a população se volta aos meios mais corriqueiros para obter informação, através da tecnologia e, claro, do jornalismo. No Brasil, há um reconhecimento de como, em tempos de pandemia, a produção jornalística tem ajudado na cobertura e no aumento de conhecimento a respeito de um vírus que, por ser novo, ainda é um mistério até para especialistas. Diariamente, há um esforço por parte de portais e de plataformas jornalísticas para entregar o máximo de informações e sanar dúvidas sobre o momento em que o mundo todo se encontra. Esse esforço teve seu rendimento. Segundo levantamentos feitos no país, a audiência dos programas de televisão, incluindo canais de jornalismo, teve um forte aumento. Além da televisão e da mídia impressa, há outro meio que tem sua devida importância na cobertura da pandemia: o rádio. Este meio de comunicação já foi, mais de uma vez, causa de preocupações sobre sua existência e relevância. Isso porque, após o advento da televisão e, mais tarde, da internet, muitos estudiosos questionaram a sua utilidade e sua sobrevivência frente às grandes mudanças prometidas à sociedade. O ano é 2020 e o rádio continua como um componente importante do jornalismo. E a internet, na verdade, contribuiu com sua modernização e também com a criação dos ascendentes do rádio, o podcast, por exemplo. Não foi uma surpresa quando, no início da pandemia, a preocupação em relação ao radiojornalismo ressuscitou. No final de março, o jornal Folha de São Paulo noticiou que, por conta da paralisação de todos os esportes, comentaristas esportivos da Rádio Bandeirantes tiveram seus contratos suspendidos. O esporte é, de fato, um grande símbolo do radiojornalismo, mas o rádio, assim como a televisão e o jornal impresso, tem ganhado muito espaço nos últimos meses, provando que, mais uma vez, esse tipo de mídia conseguiu resistir. Como mais tradicional das mídias, o radiojornalismo também tem sido importante para a disseminação de informação, não só a respeito da pandemia, mas também da irrupção de uma crise política e econômica que o país sofre nos últimos meses. Isso se deve, principalmente, àquelas características que a pesquisadora Gisela Ortrivano atribui ao rádio. Por exemplo, o caráter democrático desse tipo de mídia, por possuir uma linguagem oral, ajuda na melhor aproximação com o ouvinte. E, além disso, a penetração geográfica permite uma melhor observação do panorama das diferentes regiões brasileiras, uma avaliação importante no monitoramento da doença. Muitas das características básicas do rádio são potencializadas com a adoção da tecnologia. Em tempos de pandemia, quando uma parcela da população está dentro de suas casas, o uso da internet tornou-se muito mais relevante para a produção de conteúdos das rádios. E um dos desafios que o rádio vem enfrentando é a forma como veicular seus programas para além do aparelho portátil e dos carros. Muitos radiojornais têm portais online onde colocam suas matérias do dia. Hoje, essas plataformas são muito mais importantes, já que facilitam o acesso a seus trabalhos. No entanto, somente para as pessoas que podem contar com a internet. É preciso, assim, estar atento para buscar formas mais acessíveis de veicular os programas de rádio. Os portais conseguem sanar muito bem parte dos problemas despertados pela pandemia, mas é preciso também pensar em métodos que façam jus àquela característica do rádio como meio democrático de fato. Outros desafios que os radiojornais sofrem têm relação com a apuração e montagem das pautas. Apesar de a internet também facilitar a produção das reportagens e notícias, alguns elementos sofrem mudanças na pandemia. Por exemplo, o contato com as pessoas que estão na rua e entrevistas presenciais certamente não acontecem com tanta frequência.
A maioria das entrevistas é feita por telefone, e já era assim por algum tempo. Essa medida também pode fomentar outros modelos de programas, como os de debate. A discussão de diferentes ideias a respeito de um tema amplo é importante para maior conhecimento, e o rádio tem condições de investir mais nesse modelo. Além da realização de entrevistas e do contato com fontes, há outro ponto delicado nisso tudo: a apuração. Com o mundo digital protagonizando a disposição atual de informações, é cada vez mais aparente o número de fake news e notícias distorcidas. Há também grande rapidez na mudança ou atualização de fatos, e isso tem grande impacto na publicação de matérias. É importante que os veículos, não só de rádio, saibam como fazer uma apuração minuciosa e também rápida para acompanhar outras plataformas. Inclusive, é aí que podem entrar os portais das rádios, para noticiar acontecimentos mais rápidos e auxiliar nas matérias já gravadas. É um acordo entre todos os profissionais da mídia que a pandemia obrigou os veículos jornalísticos a inovarem, assim como em várias outras áreas. Também é um consenso que a internet e tecnologia auxiliaram o mundo na continuidade de atividades para criar o novo normal que tanto se discute hoje. O radiojornalismo está inserido em 2 pontos cruciais dentro desta situação. Enquanto necessita buscar formas de sobreviver e manter-se relevante, ele continua como uma das fontes de confiança para a qual as pessoas se voltam quando querem uma informação de qualidade. O rádio, como ferramenta do jornalismo, mostra mais uma vez que consegue não só driblar incertezas sobre sua sobrevivência, mas também servir como uma lanterna para ajudar a iluminar aquilo que ainda é desconhecido. E esse foi o especial Radiojornalismo em tempos de pandemia. Tenham um bom resto de tarde e até mais!